Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. 2 condenados pela Boate Kiss se entregam e começam a cumprir pena. Câmara decide que planos de saúde são obrigados a pagar pelo tratamento de câncer. TSE decide que todos os estados vão seguir o horário de Brasília nas eleições do ano que vem. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. Os condenados no julgamento da Boate Kiss começaram a se entregar na polícia na noite desta terça-feira. Eles cumpriram uma decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o habeas corpus preventivo. O Vitor Costa tem as informações para a gente em Porto Alegre. Oi, Vitor, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O proprietário da Boate Kiss, Elisandro Spor, conhecido como Kiko, se apresentou aqui em Porto Alegre e foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Canoas, na região metropolitana. Já o vocalista da banda, a Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, se apresentou direto no presídio estadual em São Vicente do Sul. Mauro Hoffman, outro sócio da Kiss, e Luciano Bonilha Leão, o assistente de palco da banda, devem se apresentar nas próximas horas. A defesa de Mauro divulgou uma nota em que diz que o cliente está à disposição da justiça e a decisão será integralmente cumprida. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, acatou o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Na decisão, Fux argumentou que a lei anticrime, em vigor desde janeiro de 2020, prevê a prisão imediata de condenados a mais de 15 anos de prisão. Os réus pegaram penas entre 18 e 22 anos de detenção pela morte de 242 pessoas e mais de 600 feridos no incêndio da Boate Kiss em 2013. Salsi. Obrigada, Vitor. A média móvel de atendimentos a pessoas com sintomas de gripe aumentou quase 240% no Rio de Janeiro. O Pedro Paulo Filho atualiza esses dados para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse levantamento foi feito com base nos casos registrados durante 2 semanas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio passou de 505 pacientes com gripe no dia 22 de novembro para mais de 6 mil registros em 6 de dezembro. Foi inclusive o dia em que as UPAs do estado atenderam o maior número de casos para uma doença num mesmo dia durante a pandemia. A maioria foi identificada como influenza A e não precisou de internação. A capital já reconheceu que enfrenta uma epidemia de gripe. Nessa terça, a Prefeitura inaugurou mais 3 polos de atendimento. Segundo a Secretaria Municipal, 2 milhões de moradores já tomaram a vacina contra a gripe. Salsi. Obrigada, Pedro. São Paulo é outra capital brasileira que vê disparar o número de pessoas com gripe. O Pedro Leão traz os detalhes para a gente. Oi, Pedro. Boa noite, Salsi. Na última semana, houve um aumento significativo de pessoas com síndrome gripal nas unidades de saúde aqui de São Paulo. Em todo o mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde registrou quase 112 mil atendimentos de pessoas com sintomas gripais. Já nas 2 primeiras semanas de dezembro, foram quase 92 mil atendimentos. E São Paulo agora passa a fazer testes rápidos contra a Covid-19 na rede pública de saúde. Quem estiver com suspeita pode procurar as UPAs e as AMAs. A medida contribui para identificar os casos com maior rapidez e manter o monitoramento dos pacientes na cidade de São Paulo. Salsi. Obrigada, Pedro. A Câmara aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que obriga os planos de saúde a pagar os remédios para o tratamento contra o câncer. O Matheus Escavazini tem os detalhes direto de Brasília. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A medida obriga o fornecimento de medicamentos de uso oral, inclusive os de controle a efeitos adversos ao tratamento, remédios ambulatoriais, procedimentos radioterápicos e hemoterapia. A medida também estabelece regras para a inclusão obrigatória de novos tratamentos pelos planos de saúde. Se a Agência Nacional de Saúde Suplementar não decidir sobre a utilização de algum remédio em até 180 dias, o usuário passa a ter direito à aplicação. O texto foi editado depois que o governo vetou um projeto aprovado pelo Congresso que exigia apenas o registro do remédio na Anvisa.
Daqui a pouquinho a gente volta com o Matheus Cavazini. Agora vamos para a Coreia do Sul, onde o número de mortos pela Covid-19 bateu o recorde diário de 94 pessoas. A correspondente Silvia Kikuchi conta pra gente como é que está a situação no país. Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. O sistema médico na Coreia do Sul está perto do limite, com 906 pacientes internados em estado grave. Ao menos 17 pessoas morreram na semana passada à espera de leitos. Já o número de infecções passou de 5.500 em 24 horas. A Coreia do Sul retomou algumas restrições contra o coronavírus no último dia 6, mesmo com 81% da população completamente vacinada. O governo sul-coreano limitou a capacidade de pessoas em reuniões em Seul e começou a exigir o comprovante de vacinação em estabelecimentos fechados. Apesar do aumento das infecções, o presidente Moon Jae-in declarou que não vai adotar um bloqueio rígido no país. Volto com você, Salsi. Obrigada, Silvia. E olha, subiu para 88 o número de mortos numa série de tornados que atingiu os Estados Unidos. O correspondente Vandrei Pereira foi até um dos locais mais destruídos. Veja. A cidade de Mayfield, aqui no interior do estado do Kentucky, foi uma das mais atingidas pelos tornados. Boa parte da cidade ainda está, como a gente está vendo aqui atrás, devastada, casas destruídas, centenas de moradores continuam em abrigos. 74 pessoas morreram no estado do Kentucky, entre elas 12 crianças. Mas as autoridades estimam que o número de mortes pode aumentar, já que ao menos 100 pessoas continuam desaparecidas. O Kentucky foi o estado mais afetado pelas tempestades do último final de semana. Segundo o governo do estado, 1.000 casas foram danificadas ou destruídas e cerca de 28 mil pessoas seguem sem energia elétrica. Só que em Mayfield, cerca de 400 homens da Guarda Nacional se uniram numa força-tarefa junto com empresas privadas para tentar limpar e reconstruir a cidade. A série de tornados também atingiu outros 7 estados americanos. Nesta quarta-feira, o presidente Joe Biden deve visitar a região de Mayfield. Do Kentucky, Vandrei Pereira. O Serviço Secreto dos Estados Unidos isolou uma área perto da Embaixada da Rússia em Washington. Viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros bloquearam o acesso às ruas próximas. Segundo autoridades, um pacote suspeito foi retirado perto da embaixada. Todos os funcionários já deixaram o local. Aqui no Brasil, o desmatamento da Amazônia caiu 19% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O Felipe Nobre tem mais informações para a gente. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. O mês de novembro registrou a menor área de alertas de desmatamento na Amazônia desde o início da série histórica, em 2016. A área de proteção ambiental do Tapajós e a reserva extrativista Chico Mendes foram as áreas protegidas mais pressionadas pelo desmatamento na Amazônia. Isso entre agosto e outubro deste ano. A análise é de um monitoramento trimestral do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgado nesta terça. Nas áreas pressionadas, o desmatamento ocorre em até 10 quilômetros dessas regiões. Na avaliação do governo federal, essa queda é resultado de um trabalho integrado entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Defesa e da Justiça com os órgãos ambientais. Salsi. Obrigada, Felipe. A visitação nas cataratas do Iguaçu cresceu 82% em um ano, um indicador de que o setor de turismo se recupera na fronteira com o Paraguai. Assunto para Beatriz Frenner. Beatriz, boa noite. Boa noite, Salsi, para você e para todos. Segundo a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, quase 86 mil pessoas visitaram as cataratas do Iguaçu durante o mês de novembro. Boa parte dos turistas preferiu viajar de avião. Por isso, o movimento no aeroporto de Foz cresceu 63%. A movimentação para as festas de fim de ano também deve ser alta. A expectativa é de que 2.900.000 passageiros passem pelos 37 aeroportos administrados pela Infraero entre 17 de dezembro e 13 de janeiro. Se isso se confirmar, corresponde a um movimento 44% maior do que o mesmo período do ano passado. Salsi. Obrigada, minha querida. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu uniformizar o horário de votação em todos os estados para as eleições do ano que vem. O Matheus Cavazini está de volta com os detalhes para a gente. Matheus.
Salsi, a aprovação aconteceu durante a votação de resoluções que definem regras para as eleições de 2022. Com a decisão do TSE, todos os tribunais regionais eleitorais vão se adequar ao horário oficial de Brasília. O TRE do Acre queria manter a diferença de fuso, mas agora a votação no estado vai começar às 6 da manhã no horário local, 8 horas de Brasília. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a mudança pode gerar transtornos, mas prioriza a totalização do resultado. Salsi. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas suas informações. A Record TV inaugurou nesta terça-feira uma nova redação em Brasília. Uma redação com um visual moderno que facilita a comunicação entre os profissionais e reforça a agilidade da apuração do jornalismo da Record TV. Mais de 100 convidados prestigiaram a inauguração da nova redação da Record TV em Brasília. Um projeto que começou a ser pensado há 2 anos e que foi colocado em prática no final de agosto. Nós ficamos mais tempo no trabalho do que em casa. Nada mais justo do que ter uma casa boa de se viver, de se trabalhar. A redação ganhou o nome de Domingos Fraga, uma homenagem ao ex-diretor executivo de jornalismo que faleceu em junho deste ano, vítima da Covid. Fraga se dedicou por 15 anos à Record TV. E um dos seus últimos desafios foi comandar a equipe de jornalismo de Brasília. Passou assim uma semana ou 15 dias e eu comecei a receber as mensagens de que você nos trouxe o melhor cara do mundo, você trouxe o cara que mais sabe ouvir, você trouxe o cara que mais sabe entender como funciona uma redação. E o Fraguinha nos deixou por conta da Covid. O presidente da Record TV lembrou do período em que comandou a sucursal de Brasília. Quando eu cheguei aqui no ano de 2009, a empresa inteira, a emissora inteira, ocupava metade do prédio, talvez, se muito. E hoje o prédio inteiro é a Record. Eu estou muito feliz de ver esse crescimento, de ver esses talentos todos dando fruto, porque houve um investimento muito grande aqui. Mas o maior investimento que a Record tem feito nos últimos anos, e eu posso testemunhar dos últimos 30 anos dentro da Record, esse investimento foi feito nas pessoas. O painel de entrada da redação tem como tema a sustentabilidade, com a luz verde e a textura em diferentes dimensões. A redação, de 680 metros quadrados, integra as equipes locais e nacionais da Record TV e do portal R7. Com um design futurista, a nova redação da Record Brasília tem 3 estações de trabalho, cada uma com 4 computadores. Os painéis de acrílico, além de modernos, mantêm o distanciamento entre os colaboradores. E as 10 ilhas de edição, onde são finalizadas as matérias, ficam em torno da redação. O teto foi desenhado especialmente para facilitar a comunicação de várias pessoas ao mesmo tempo e reduzir os ruídos. O governador do Distrito Federal prestigiou a inauguração. Eu estou admirado positivamente pela beleza do ambiente, pela tecnologia que foi implantada e pela forma como foi disposto toda essa redação. Certamente todos os funcionários que vão trabalhar aqui, toda a equipe de jornalismo, seja do R7, seja da Record, tem agora um ambiente de altíssima qualidade para trabalhar. O ar moderno da nova redação, segundo o ministro da Cidadania, dialoga com a agilidade das notícias da Record. Esse cenário mostra, sim, que esse é o ritmo do jornalismo da Record, um jornalismo dinâmico, buscando cada vez mais aprofundar na verdade dos fatos. A nova redação já está a todo vapor. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, que começa às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se. Tchau.